Sobre ensino religioso. Durante muitos anos, este tema foi polemizado nas escolas, no meio do magistério, na academia, porque na história da educação brasileira, o ensino religioso sempre foi um tema muito polêmico em função do processo todo de colonização do Brasil. Nós recebemos, por uma influência, né, da nossa corte portuguesa, uma influência religiosa católica. Temos aí, né, na nossa história, logo no descobrimento, a realização de uma missa católica dando posse assim a Portugal de maneira oficial das terras brasileiras. E a verdade é que o processo educacional aqui no Brasil, ditado por Portugal, foi um processo que sempre andou lado a lado com a religião católica. As leis brasileiras também eram influenciadas pela própria força que o catolicismo tinha na ocasião. E isso vai acontecer na educação de maneira quase que óbvia, né? Nós temos uma influência grande no processo do Brasil Colônia, na fase do Brasil Colônia, melhor dizendo, a influência dos jesuítas como os grandes catequizadores, como os grandes professores, né, da língua que o Brasil teve, seja para colonizar e catequizar os índios, seja para com aqueles que já estavam se misturando e dando forma a uma população, embora misturada, né, com os nativos, mas uma população brasileira. E aí nós vamos ter, nesse passo a passo do crescimento, do surgimento dessa população bem miscigenada, nós vamos ter exatamente a influência da religião católica. Isso vai, né, perpassando os anos, né, nós vamos chegar a primeira Constituição brasileira em 1824, onde a religião oficial é declarada na primeira Constituição como sendo a religião católica. Então, o Brasil tem uma Constituição e o Brasil tem declaradamente nessa Constituição uma religião oficial. Então, se o Brasil é um país devidamente organizado, politicamente organizado e agora independente, soberano, ele vai ter o seu processo educacional, é claro, ainda sob uma influência cultural portuguesa, até porque a nossa corte ela é dominada, né? Ela tem a influência portuguesa, porque quem fica aqui, né, é um português, Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Então, na realidade, nós vamos ter essa influência de um processo educacional que é uma cópia do modelo português, né? E nós vamos ter uma religião oficial, prevista na própria Constituição, amparada pela própria Constituição. Então o ensino religioso está presente ali, né, no modelo educacional brasileiro, e esse modelo de ensino religioso é o modelo católico. Muito bem, os anos vão passando, e quando a gente chega, quando cai, né, o Império e nós entramos dentro do modelo republicano, nós temos então agora, né, uma nova Constituição, a Constituição de 1891, ela é uma Constituição que trata, né, o Estado como um Estado laico, e nós não vamos ter mais essa declaração de uma religião oficial. No entanto, a influência do catolicismo permanece muito forte no modelo educacional brasileiro. Não só no modelo educacional, mas na sociedade como um todo, né? Mas na educação, a influência do ensino religioso de base católica é muito presente, é muito forte, é muito latente. Então isso vai mudando só, na realidade, a partir da década de 60, 70, quando há um crescimento na sociedade brasileira da religião historicamente chamada de protestante, que depois vai ficando conhecida principalmente por causa do crescimento do neopentecostalismo na década de 80,
de religião evangélica, né? O termo protestantismo, que é mais histórico, quase que desaparece no nosso modelo brasileiro. Então, a partir da década de 60, começa uma presença no segmento escolar, até pela criação de escolas evangélicas. Então, nós vamos ter escolas batistas, há uma presença de missionários americanos no Brasil, e aí esses missionários, eles são abastecidos por recursos que vêm de igrejas e denominações americanas, inglesas, né? Alemães, né? E eles começam a investir financeiramente no Brasil dentro do setor do segmento educacional. E aí começam a surgir escolas e faculdades, hoje até universidades, com esse modelo religioso, né? Protestante / evangélico, né? Então nós temos batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, que vão começar a investir no modelo educacional. A Assembleia de Deus um pouco menos, mas depois começa a investir também, né, nesse segmento. Hoje nós temos faculdades, né, ligadas também à Assembleia de Deus, que é um modelo que é uma presença na área educacional que vem mais tarde. Mas a partir da década de 50 e 60 nós temos essas denominações mais históricas, como batistas, metodistas, presbiterianos, entrando, né, com presença maior dentro do segmento educacional. Então nós vamos ter uma presença dentro do ensino religioso. Vem também os adventistas, né? Eles vêm um pouco mais adiante e vêm, inclusive, com uma estrutura também, com investimento financeiro forte dentro do segmento educacional. Muito bem. Começa, então, uma discussão dentro do segmento público. Por quê? Porque com o crescimento do segmento evangélico, é normal que as pessoas que estão dentro das igrejas, como qualquer uma outra, seja católica, protestante, de matriz africana, né, ateus, é normal que essas pessoas, né, elas se nascem dentro desse segmento, ou se elas se convertem dentro desses segmentos, elas ou já estão dentro do meio educacional acadêmico, ou elas vão entrar dentro do meio. É claro que alguns segmentos religiosos são mais propensos ao meio educacional, dando continuidade até a universidade e até os cursos pós-graduação, né, depois da graduação. E outros grupos religiosos são menos dados à continuidade desses estudos, chegando até a universidade e aos cursos pós-graduação. Mas nós vamos ver a presença deles na universidade. Então, com isso, principalmente aqueles que vão para a área da educação, eles voltam para dentro das escolas. E aí começam a utilizar da sua influência dentro da educação, dentro das escolas, principalmente aqueles que vão atuar na área do ensino religioso. Porque o ensino religioso, ele é um campo aberto. Então, o professor, geralmente, que defendia ou que cria num determinado segmento religioso, ou que tinha uma determinada manifestação de fé, ele levava isso para dentro de sala de aula. E isso gerou um debate muito grande dentro do segmento educacional, principalmente dentro do segmento público. No segmento privado, geralmente isso era feito com concordância de direção. No segmento privado confessional não havia nenhum problema. Escolas católicas, aliás, eu não falei aqui do segmento das escolas católicas, é claro. Quando eu disse que a influência católica era muito forte no início do processo educacional brasileiro, desde o Brasil colônia, império, república, né? É claro que isso trouxe um grande investimento dentro da área educacional no Brasil. Tanto é que nós temos hoje grandes universidades católicas, né, do Brasil, que são grandes referências dentro do segmento universitário, como também escolas, né, católicas que são escolas padrões, né, espalhadas pelo Brasil afora.
Ok, mas agora, quando nós entramos na década de 80, 90, nós vamos ver esse debate muito intenso dentro do ambiente escolar acerca de como deve ser ensinado, né, como deve ser dado o conteúdo de ensino religioso. Então, esse debate cresce, nós não estamos só debaixo mais daquela influência que havia no período colonial, imperial, início da República, de uma influência católica. Embora haja um crescimento substancial na sociedade das religiões e do segmento evangélico, esse debate, né, que se pensava em transformar a sala de aula dentro de uma área, né, onde a pregação do evangelho voltado para uma prática, né, da pregação mais cristã evangélica poderia ser feito e o ambiente ser usado para esse proselitismo. Isso gerou uma polêmica e um debate muito grande. Surgem, né, defensores de matrizes africanas que começaram a trazer para o debate, inclusive da nossa história, da formação do nosso povo, que não considerava a influência e a importância da raça negra na constituição e na formação da população brasileira. E aí houve uma mudança de visualização do negro na constituição da história brasileira. Se olhava para alguns personagens da nossa história, mas não se olhava de forma mais abrangente, né, para essa construção de uma influência muito maior, né? Eu lembro que quando estudei História na escola, e mesmo quando fui fazer a minha primeira faculdade na UERJ de História na década de 80, início da década de 80, 1982, eu lembro que a gente estudava a história do Brasil, aprendendo influências, né, do negro no Brasil, aprendendo na cultura a palavra pé de moleque, né? Então a gente aprendia uma influência daquelas palavras, né, que tinham sido aportuguesadas, que era a única influência que nós herdamos dos negros africanos. Então esse debate cresce, mas junto com esse debate da formação da história da população brasileira, cresce também um debate sobre o espaço da religiosidade de matriz africana. Então, esse espaço vai ser também requerido, né, disputado no ensino religioso por aqueles que são de origem da raça negra. Dos quais eu sou, né, eu faço parte, tenho a minha origem também, né? Minha família é uma grande mistura. Eu tenho na minha família descendentes de alemães, portugueses e negros, né? Então essa mistura toda é a família Silva Fuli Aguiar. Então por aí você já imagina, né? Muito bem. Esse debate foi levado para dentro do ambiente do ensino religioso. Então, dentro do ambiente do ensino religioso, o que vai ser ensinado? Religião católica? Religião evangélica? Religião de matriz africana? E aí, esse debate acabou sendo levado para o ambiente mais pedagógico, mais científico, e na década, agora em 2010, se não me falha a memória, depois de 10 anos de debates, no início do século XXI, eu acho que de 2001 a 2010, porque o nosso plano educacional, ele é debatido durante 10 anos, e depois de 10 anos de debate, ele é colocado em prática. E aí ele é colocado em prática nos próximos 10 anos. E nesses 10 anos que ele é colocado em prática, o próximo plano já é debatido nesses 10 anos.
Então, este plano que foi colocado em prática, ele foi colocado em prática em 2021. E ele estava sendo debatido de 2011 a 2020. Né? E aí, em 2021, ele entrou em prática, ou foi colocado em prática. Mas, ao mesmo tempo que ele foi colocado em prática, para seguir até 2030, outro projeto para entrar em 2030 já está sendo debatido no meio educacional. Então, o nosso plano para a área educacional, ele é debatido 10 em 10 anos. Talvez isso até mude, talvez ele seja até encurtado, porque a velocidade do mundo é muito maior do que era no passado, né? Mas eu acho que ainda está de 10 em 10 anos, é um plano decenal. Então esse debate, né, ele aconteceu muito, ele foi muito polemizado, sem chegar a alguma conclusão, né, nas décadas de 80 e 90. No início do século XXI, resolveram aí fazer um debate mais pedagógico, né, do assunto, e aí nós tivemos esse tema debatido a nível nacional, nos fóruns, né, que foram montados para isso, e foi se chegando a uma conclusão de que o ensino religioso não deveria ser ambiente para se propagar uma fé específica, mas que o ensino religioso fosse dado dentro de uma visão científica, olhando para a religião de uma forma mais holística, de uma forma muito mais ampla, olhando para o mundo e entendendo que a religião é uma prática que a sociedade humana a pratica, aguarda há milhares de anos em todo o território do planeta, em toda a geografia onde o ser humano habitou e habita. Sempre esteve presente, por menor que fosse o grupo humano, e por maior que seja essa aglomeração humana, quando olhamos para a Índia, para a China, que seriam os países hoje de maior concentração de população humana, a gente vê a presença da religião ali no dia a dia da vida deles. E são religiões milenares. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala que é a religião mais presente na sociedade brasileira, a gente fala de 2000 anos. Mas quando a gente fala de judaísmo, por exemplo, a gente está falando mais do que o dobro disso, né? Quando a gente fala de budismo, quando a gente fala de hinduísmo, né, de shintoísmo, a gente fala de religiões muito mais antigas, né? Muito antigas, religiões animistas presentes no continente africano, por exemplo, são bem mais antigas. Então nós precisamos entender a religião como algo que o ser humano pratica, não apenas uma visão da religiosidade que nós temos, que é praticada pela maioria da sociedade brasileira. Aí a gente tem a prática aqui do cristianismo, a sua maioria de religião católica e a outra parte evangélica, é o que predomina. Mas quando a gente olha para o mundo, nós vamos ver uma prática de muitas outras religiões. Eu me dediquei parte da minha vida de pesquisador e de docente ao estudo das religiões. Eu tenho muitas pesquisas em loco que eu fiz visitando locais, né, de práticas religiosas diferentes. Foram muitas viagens para o continente africano, asiático, europeu, sobretudo asiático
e africano, onde conheci, né, várias práticas religiosas e várias religiões que criaram para mim um conceito científico e pedagógico da história das religiões. Uma das minhas especializações, uma das minhas pós-graduações é exatamente em história das religiões, né? Então essa discussão ela é muito interessante quando ela é levada para o campo da ciência, quando ela é levada para o campo pedagógico. E essa foi a proposta que saiu desses fóruns de debates, né? Foi tratar do assunto religiosidade no aspecto científico e não na área da fé. A área da fé é pessoal, ela deve continuar sendo tratada dentro do ambiente espiritual da família, do indivíduo, da pessoa, né, do aluno. O professor precisa respeitar, né, esse ambiente sagrado que é o coração do aluno. Então ele vai trabalhar o conteúdo dentro de um ambiente muito maior do que aquele dentro de sala de aula, do que aquele do bairro onde está a escola, do que aquele da cidade onde está aquela escola, do que aquele do estado onde o aluno vive, do que aquele do país onde nós vivemos. Então nós vamos além disso. É claro que o ensino religioso, conforme está proposto pelo BNCC, né, que é a proposta do MEC, né, fruto de todo esse debate, né, que acabou gerando, né, essa base nacional comum curricular. Então, o que o MEC, depois de todos esses fóruns pelo Brasil afora, com educadores, com cientistas em religião, em ciência da religião, o que o MEC propôs? Propôs criar um currículo que fosse comum para todas as escolas privadas e públicas do Brasil, que se tornasse uma base nacional, né? Por isso o BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então essa proposta, ela, na realidade, ela está sendo discutida há muito tempo, ela já deveria ter entrado em vigor, mas quando a sua proposta foi aprovada para entrar em vigor, houve algumas ações judiciais, alguns recursos judiciais, que foram impedindo do MEC colocar em prática, né, na educação brasileira. Por quê? Porque surgiu uma dúvida. E as escolas confessionais? Se este conteúdo, baseado numa proposta científica, seria a base nacional comum curricular, como as escolas católicas iriam agora, já que as escolas católicas, as escolas metodistas, as escolas batistas, as escolas presbiterianas, as assembleianas, as adventistas, todas as escolas kardecistas, espíritas, todas as escolas que foram criadas em cima de uma proposta religiosa, de uma proposta confessional, como que elas iriam agora fazer com o seu ensino religioso? Já que agora existiria uma base comum curricular para o Brasil todo, que seria nacional. Então, houve uma ação, ou algumas ações, que paralisaram esse processo. E aí você sabe como é a justiça, ela é morosa. Então, entra-se numa instância e a coisa foi acontecendo. Eu acho que já a ação foi direta no STF porque questionaram a legitimidade constitucional dessa decisão do BNCC. Bom, e aí, mesmo assim não é rápida a decisão, né? Mas a decisão foi favorável às escolas confessionais. Ou seja, as escolas deveriam cumprir, as confessionais, a Base Nacional Comum Curricular, mas elas poderiam agregar a proposta confessional delas.
Então elas estariam livres para agregar ao BNCC aquilo que elas entendem que faz parte da proposta confessional do ensino religioso de cada uma delas, seja católica, seja espírita, seja evangélica ou outra confissão religiosa qualquer. Atrasou o processo, mas agora poderia ser colocado em prática. E aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, não foi possível se mexer com isso, porque a pandemia paralisou tudo. E mesmo com a mudança de modelo de se trabalhar o conteúdo, porque o digital, de repente, né, que já era usado para a nossa comunicação entre grupos de amigos e outras coisas mais, agora se tornou o principal veículo na educação. Então, tínhamos que fazer agora com que professores dinossauros, né, usassem o celular para dar aula. E as próprias, como é que eles chamam? As redes digitais, né? As empresas, elas também teriam que preparar plataformas para isso, né? Mas o WhatsApp foi a saída, né, para muitos professores, muitas escolas, naquele momento inicial, até surgir o Google Meet e o Zoom e por aí foram surgindo alguns outros instrumentos, né, para que nós pudéssemos aprimorar o modelo digital de dar aula. Mas a preocupação na educação estava sendo esta, né? Como fazer com que, com a pandemia, o professor consiga chegar até o aluno, consiga transmitir o conteúdo até o aluno, que a educação aconteça sem um contato físico, né? Então, esse era o grande desafio. E se esse era o grande desafio, como é que eu vou introduzir algo novo? Como é que eu vou pegar ensino religioso? Como é que eu vou conseguir trabalhar isso? Como é que eu vou introduzir um novo currículo, né? Então, entendeu-se que não deveria se mexer com isso naquele momento. Então, passada a pandemia, o ano de 2022 foi o ano que nós que o MEC começou a introduzir isso, primeiro nas escolas particulares, porque as escolas particulares, elas avançaram mais rápido no processo digital e logo assim que acabou a pandemia, elas conseguiram trazer mais rapidamente os alunos para dentro de sala de aula e os professores também. Enquanto que as escolas públicas tiveram esse problema para atrair o aluno para dentro da escola e principalmente os professores que estavam reivindicando uma série de coisas no término aí da pandemia para voltar para a sala de aula. Então, mais rapidamente, se entendeu que as escolas privadas estavam mais propensas a começar a aplicar o modelo do BNCC voltada para o ensino religioso em sala de aula. Mas o ano de 2023, que é este que nós estamos, já se tornou obrigatório para todos, escola privada e escola pública. As escolas públicas estão fazendo chamadas por contrato, por concurso poucas, porque hoje quase não se faz mais concurso, mas muitos contratos de trabalho. Alguns estados e municípios nem contratos estão fazendo por currículo, entrega de currículo, tá? Escola pública, municipais e estaduais, tá? As federais é uma elite mais fechada, geralmente aí é concurso mesmo. Mas tem muito nas municipais, tem muito movimento interno, que é o chamado desvio de função. É o professor que já está lá, que tem um professor de história, mas que tem alguma formação que possa aproveitar na sala de aula de ensino religioso. Ou então esse professor, o próprio Estado fornece um curso de capacitação na área de ensino religioso. Aí ele faz aquele curso lá e vem para dentro de sala de aula para dar aula de ensino religioso. No município de Sete Lagoas, em Minas Gerais, isso está acontecendo agora, mas está acontecendo promovido pelo Estado de Minas Gerais, né? Eu sei que tem um aluno nosso que foi da turma 3, né? Lá foi chamada por currículo, ele entrou, né? Depois que ele terminou, aliás, ele entrou ainda só para declaração, nem tinha saído o diploma ainda,
porque o diploma demora mais ou menos 30 dias para sair, depois que termina o curso, e aí ele pediu uma declaração, nós conseguimos uma declaração para ele, e com a declaração ele já entrou, já começou a dar aula, e aí, depois de um ano dando aula, o Estado começou a capacitar, através de cursinhos, né? São cursos rápidos, de 30 horas, e com isso vai mantendo os próprios professores na própria função. Então, quando se trata de serviço público, os modelos são os mais variados possíveis. O que precisa para... Né? Então, não dá, porque o Brasil é um país dentro do outro, e as regras são as mais variadas possíveis. Né? Então, eu posso dar, por exemplo, eu posso dar como exemplo para vocês 2 alunos, os 2 foram da mesma turma, os 2 lá de Minas Gerais, de municípios diferentes, que terminaram o curso e já ingressaram em sala de aula, né? Um foi contratado pelo Estado de Minas Gerais, outro foi contratado pelo município. Hoje, os 2 são... um é de um município, trabalha em 2 municípios, um município perto do outro, e o outro trabalha no município e no Estado de Minas Gerais. Tá? Eles não são de escolas privadas, eles são de escolas públicas. Tá? O que aconteceu com eles? Depois que eles entraram, eles perceberam que se eles estudassem mais, eles conseguiriam ampliar a carga horária deles lá dentro. E aí, é claro, porque uma vez lá dentro, eles fizeram um curso de licenciatura em História, em EAD, com acho que 2 anos de curso. Não, um deles já tinha bacharel em Teologia, aí fez a segunda graduação em 6 meses, né? Aí fez História, licenciatura em 6 meses, né? Porque já era bacharel em Teologia. Aliás, os 2 eram bacharéis em Teologia. Aí aproveita para fazer esses cursos. Então, hoje, os 2 já trabalham com História e já trabalham com ensino religioso. Eles têm uma carga horária grande, fechada. Né? Eu lembro que um deles ganhava 1.000 e poucos reais, né? Dirigia caminhão, e hoje tem não vou falar em salário aqui, né? Porque ele pode estar até assistindo minha live e aí eu vou estar expondo. E o outro trabalhava numa loja de departamentos, era subgerente, né? E sugava a hora de trabalho dele, né? Não tinha... Eu lembro que uma vez cheguei lá na cidade dele, um dia de feriado nacional, no 7 de setembro, e fui até a casa dele para tomar um café com ele, e a esposa dele disse, não, ele está no trabalho, está lá. Era um dia, né, feriadão para todo mundo, e ele estava trabalhando, não tinha ninguém na loja, a loja não movimento nenhum na cidade, mas ele estava lá, tinha que estar lá. Então, assim, hoje não, hoje ele tem uma carga horária tranquila, então ele trabalha, né, muito mais folgado, né? O magistério tem, né, dessas coisas também. O que mais que é importante falar para você? Sim, e aí, qual é o grande problema que acabou me levando a fazer este curso? Né? Eu atuo junto à FASEC, que é a nossa grande parceira, né? Inclusive estou atuando retroativo ao mês de abril como diretor acadêmico da FASEC, Faculdade de Educação do Caparaó, lá no Espírito Santo. Eles são nossos parceiros já há cerca de acho que uns 5, vai para 5, 6 anos por aí, em vários cursos que nós mantemos, de pós-graduação, dezenas, na área de graduação, reconhecimento através de proficiência, na área de teologia, em algumas outras áreas, ciências contábeis, pedagogia, enfim, é uma parceria de sucesso que a gente tem, inclusive com polos funcionando nos Estados Unidos, para onde nós vamos estar indo agora no mês de outubro, para uma solenidade de formatura lá de diversos alunos lá na Flórida. Essa parceria, né, que a gente tem foi nos conduzindo a visualizar algumas necessidades no mercado de trabalho. FATEF, aqui de São Gonçalo, na área de filosofia, na área de teologia e de psicanálise, e alguns outros cursos também que nós temos, mas na área da educação, essa parceria bem forte lá com a FASEC. E aí, olhando para o mercado de trabalho, quando surgiu essa necessidade de ensino religioso, porque a gente tem uma escola aqui na família, em São Gonçalo, já há
1986, quanto tempo? 37 anos, né? É uma escola que vai da educação infantil até o ensino médio. E a gente conhece bem o passo a passo, o dia a dia da realidade escolar, né? Também, além de lidar com o ensino superior, a realidade escolar. Hoje, mais meus irmãos se lidam com essa realidade, eu mais com o ensino superior. Ensino religioso, é interessante como que as coisas na educação brasileira são feitas e são resolvidas, né? Eles decidem as coisas como elas devem ser implementadas na educação, mas a estrutura, ela não existe para isso, né? Então, as coisas têm que acontecer na escola, na educação, e a estrutura se cria depois, se for criada, né? Por exemplo, né, vocês já devem ter ouvido o ditado, né, de que tem gente que tem tanta pressa para às vezes criar determinadas coisas, que parece que eles, se deixarem, eles criam o avião e vão abastecer o avião no ar, de tão rápido que são. Mais ou menos o nosso MEC, não é só o MEC não, a estrutura educacional brasileira e às vezes a nossa cultura brasileira é toda assim. Então o que aconteceu? Eles estão há anos debatendo isso, há anos discutindo isso. E quando colocam em prática, na realidade, eles colocam em prática, exigem que as escolas, tanto para o segmento privado e público, tenham profissionais para... exijam que as escolas cumpram essa carga horária e esse currículo novo, mas não se tem profissionais para trabalhar com isso, com essa disciplina. Porque se você vai colocar professor em sala de aula, você teria que criar cursos nas faculdades para se colocar professor em sala de aula. Mas hoje você tem milhares de escolas no Brasil, públicas e privadas. Aliás, eu não fiz esse levantamento, eu vou fazer esse levantamento ao longo do curso, eu vou passar isso para vocês. Junto ao MEC, porque tem relatórios, quantas são as escolas, né, privadas e públicas no Brasil. É porque você tem escolas só de segmento de educação infantil, só de primeiro segmento do Fundamental 1, só de Fundamental 2, só de ensino médio, você tem de todas elas, então a gente tem que fazer todos esses somatórios, e você tem só de escola privada, só de escola pública, para saber o total. Mas são milhares de escolas, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Milhares de escolas, você imagina a quantidade de professores que nós precisaríamos ter de ensino religioso, né? Então, quantas faculdades, quantos cursos não deveriam existir para formar tais profissionais? E não tem. Não tem. Se não me falha a memória, acho que nós temos uma faculdade autorizada pelo MEC de ensino religioso, eu acho que ela está ou no Centro-Oeste ou no Nordeste, hoje. Tá? Mas nem sabemos se vai continuar. Por quê? Porque tem que ser lucrativo para a faculdade. Se não houver procura, a faculdade não sustenta o curso. Porque vocês não sabem, vocês não são da área, não tem nenhuma obrigatoriedade, nenhuma obrigação de saber, melhor. Mas uma faculdade já credenciada pelo MEC, primeiro que para credenciar, ela tem toda uma estrutura para ser montada antes, isso envolve talvez alguns milhares, dependendo da estrutura. Não gasta-se menos de 500 mil para se montar uma estrutura para se ter uma pequena faculdade. No mínimo, uns 500. Uma faculdade com 3 cursos caminha aí para R$1 milhão. Uma faculdade para ser credenciada. Agora, para cada curso que ela busca credenciamento, uma coisa é a faculdade, a instituição. Agora, eu vou buscar o credenciamento dos cursos. Para cada curso que ela busca credenciamento, ela vai ter que gastar para montar aquela pequena estrutura ali para aquele curso, e porque tem presença de fiscalização, viagens, hotéis, e não dá para contar aqui uma parte desse custo. Mas vamos botar por baixo, R$100 mil. Então vocês imaginam que uma faculdade investe para ter um curso de ensino religioso. Ora,
Se ela não tiver procura, não tiver lucro, ela não vai manter um curso desse. Então, nós temos uma obrigação, enquanto milhares de instituições espalhadas pelo Brasil, de um professor para essa área, mas não temos quem os forme. Então, o que está acontecendo no Brasil todo? Eu citei para você 2 exemplos de 2 alunos, são vários, mas eu só estou citando esses 2, porque esses 2 eu mantenho contato constante. São pessoas do meu relacionamento pessoal lá de Minas Gerais. Eles terminaram o curso e já ingressaram. E ingressaram no sistema público. É claro que à medida que o tempo for passando, novas exigências vão acontecendo. Por exemplo, o nosso curso era de 240 horas. Né? E aí, saiu um edital aqui no estado do Rio de Janeiro para contrato de professores para lecionarem ensino religioso em escola pública do Rio de Janeiro, onde eles exigiam cursos de no mínimo 280 horas. Então nós aumentamos, isso foi durante o curso da última turma, a turma 5, mas foi logo no início do curso. Eu acho que só tinha acontecido a aula inaugural. E aí uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, saiu um edital aqui da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E esse edital diz que a carga horária mínima tem que ser de 280. Então, como que eu aqui no estado do Rio de Janeiro vou estar dando um curso onde no final a carga horária que é dada é menor do que aquela que o estado exigiu no último edital? Então, nós aumentamos a carga horária. Tanto é que no nosso curso as aulas eram só terças. E aí passou a ser terça e quinta, exatamente por causa do aumento dessa carga horária. Algumas matérias novas foram introduzidas. Por quê? Porque o edital falava dessas matérias. Então nós tivemos que introduzir essas matérias. Então isso é uma adequação no mercado que está constantemente mudando. E nós não podemos ficar para trás dessas mudanças. Nós temos que nos adequar. Então o curso está voltado para o mercado. E o mercado está aberto, completamente aberto, para aqueles que querem se dedicar ao ensino. Onde é mais fácil eu ser aproveitado como professor? Claro, no sistema privado. O sistema privado não tem todas aquelas regras que geralmente se tem no sistema público. Mas qual é o segredo? É você montar um bom currículo. Então, se você tem um curso de ensino religioso, com certificação de uma faculdade expedida, de uma faculdade, onde a certificação é credenciada pelo MEC, onde o seu professor, ele é um professor universitário, onde ele é pós-graduado em História das Religiões. Então, você passa a ter toda uma credencial, todo um bom currículo, né, para você poder contemplar vagas no sistema privado como no sistema público. Ok? Bom, nós já estamos aí há quase 1 hora nessa aula inaugural e eu preciso passar para vocês algumas coisas importantes. Tá? Vamos para os avisos finais e para algumas notícias que eu quero dar para vocês aí. Bom, deixa eu falar primeiro sobre, vou falar no final, sobre dois presentes, né? 2 prêmios, aliás, são 2 prêmios, né, que eu vou dar aí no final. Alguns alunos, alguns interessados, né, no curso, não são alunos ainda, eles manifestaram grande dificuldade, não foi um número pequeno. Se vocês que já estão lá no grupo de ensino religioso, devem ter mais de 70 pessoas lá, e alguns, uma boa parte, em torno de uns acho que uns 20 e poucos alunos, me chamaram no privado e me perguntaram se poderiam fazer o pagamento depois do feriadão que vai acontecer, né, nessa semana, que já é semana que vem, que é do feriadão do dia 7 de setembro. Né?
E eu aí entendi que é em função, né, do pagamento, da data de pagamento, que é depois geralmente do quinto dia útil, porque a gente fala R$250, R$249,90, R$250, a gente sabe que final de mês, né, é uma data meio ingrata, né, para a gente poder, às vezes, ter que tirar um valor desse. Não é um valor alto, mas também não é um valor pequeno, né? Então, eu gostaria de compartilhar minha decisão. Nós temos aqui a aula magna, a primeira aula, é uma aula que envolve a história do ensino religioso, é uma aula que envolve a realidade do ensino religioso no Brasil hoje, e aí nos situa dentro do mercado de trabalho. Mas eu tenho que ouvir este clamor. Então, eu decidi retomar, né, o nosso calendário a partir da primeira terça-feira depois do feriadão. Então, quando que seria? Dia 7 é uma quinta, 8 sexta, 9 sábado, 10 domingo, 11 12. Dia 12 de setembro, ok? Dia 12 de setembro, então, nós vamos retomar a nossa agenda de aula. Então, de hoje até dia 11, nós vamos deixar aberto para pagamentos, envio de documentos. É importante entender que o pagamento só não garante sua matrícula. A matrícula ela é efetivada, é preciso agora você entender que o curso não é um curso apenas da FATEF, não é um cursinho qualquer, é um curso numa instituição de ensino superior credenciada pelo MEC. Então, não é um curso que a gente faz do jeito que a gente quer. Eu, por exemplo, vou ter que, como eu sou o diretor acadêmico da FASEC, eu vou comunicar agora a direção, né, que acima de mim tem o diretor-geral, eu vou comunicar ao diretor-geral e à secretaria da FASEC a mudança do nosso calendário. Eu já tinha até passado lá no grupo do WhatsApp. Quem está assistindo a aula e que não entrou no grupo ainda, depois me pede, né, você pode me pedir aí pelo Facebook mesmo, ou pelo meu WhatsApp, né, que eu vou colocar aí depois. Eu já coloquei lá o cronograma das aulas, que eu vou ter que mudar. Então, lá junto à FASEC, o cronograma já estava todo preparado, a secretaria já está acompanhando, porque as aulas têm que ser todas passadas para a FASEC, as aulas que eu estou dando, dentro daquele planejamento. Então, agora eu vou ter que mudar. Eu tenho que passar para eles para que haja aprovação da direção-geral da FASEC. Então, é importante você entender agora que de hoje, depois dessa aula inaugural, até a próxima aula, nós vamos criar esse hiato aí. A verdade é que nós teríamos aula quinta-feira agora dessa semana e terça-feira da próxima, porque a quinta-feira seria feriado. Então nós teríamos 2 aulas e depois pararíamos na quinta, dia 7, e voltaríamos só dia 12 mesmo. Então o que vai acontecer é que essas 2 aulas nós vamos transferir lá para o final, né? Então é essa só a diferença que vai acontecer. E com isso eu dou esse espaço para matrículas, né, e entrega de documentos a esses alunos que fizeram esse pedido para mim, ok? Então essa é a notícia que eu gostaria de dar para todos. O presente que eu vou dar é o seguinte: para aqueles que se matricularem até o dia antes do feriado, dia 6, para aqueles que se matricularem até o dia 6, eu vou fazer um sorteio daqueles que estão ali e vou devolver o pagamento, vou devolver o dinheiro. Então, fiquem atentos, porque quem se matricular até o dia 6, eu vou fazer um sorteio e vou estar devolvendo o dinheiro e vou estar comunicando isso lá no grupo mesmo, né, de quem foi o sorteado. E a outra premiação, farei mais 2 sorteios, e esses 2 sorteios, ou os 2 sorteados, no próximo curso
oferecido pela FATEF, esses 2 sorteados ganharão bolsa de 100%, ou seja, poderão fazer o curso e não precisarão pagar o próximo curso, tá? Então, isso daí nós faremos tudo no dia 6, tá? 6 de setembro, na quarta-feira que antecede o feriado do dia 7 de setembro. Ok? O que eu vou fazer com vocês? Perguntas, ainda vou responder, né? Vocês poderão colocar lá no grupo de ensino religioso, vocês poderão colocar aí mesmo no Facebook, que eu depois vou responder. Outra coisa que eu estou me lembrando, deixa eu ver aqui. Sim, foi um aluno que me perguntou sobre teologia, sobre convalidação, e eu disse que iria falar na aula magna, tá? Porque não estava dando tempo, foi próximo do horário de começar aqui. Eu disse, não, lá na aula eu falo, porque eu sei também que tem outros alunos que têm teologia livre, não reconheceram o curso de teologia pelo MEC, tá? Então, o que nós estamos fazendo é o reconhecimento do curso livre de quem estudou teologia, né? Fez o chamado antigo bacharel livre em teologia, ou chamado teologia plena, né? Que assim nós chamamos na FATEF, não é mais aquela convalidação antiga, porque aquela acabou, mas é o chamado curso de proficiência, né? Proficiência é uma maneira de se reconhecer a capacidade que determinada pessoa tem em determinada área do conhecimento. Isso é previsto por lei, pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, chamada LDB, e por algumas portarias editadas pelo próprio MEC, onde qualquer instituição de ensino superior, seja faculdade ou universidade, tendo aquele curso correlato àquela área do conhecimento que uma pessoa tenha, por exemplo, alguém que tem uma prática de enfermagem já de um bom tempo, trabalhando nessa área e já desenvolveu toda uma prática, todo um conhecimento, e aí se essa pessoa, é claro que a faculdade precisa ter, né, uma autorização para fazer isso. Ela pode ir à faculdade, prestar, a faculdade tem que ter um programa específico para isso, seja de prova, seja de uma banca de examinadores, aí é a faculdade que vai decidir. E essa pessoa pode, através, por exemplo, de uma prova, ela atestar os conhecimentos que ela tem na área da enfermagem, e a faculdade, então, expede o certificado, né, de conclusão de enfermagem para ela, bacharelado no caso, para ela exercer de forma qualificada e habilitada a sua profissão. Então, isto é possível, tá, na área também de teologia. Não só em teologia, isso é possível em diversas áreas. Na área de enfermagem, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Eu tive um primo, já falecido, que ele fez um teste de proficiência e passou como odontólogo, né, na UF. Isso há muito tempo, né? Na década de 90, né? Então, isto é reconhecido, inclusive, por lei. Mas nem todas as faculdades fazem isso, né? Mas nós conseguimos, né, algumas faculdades que trabalham conosco e que reconhecem o curso e que fazem isso através de prova e redação para aqueles que não conseguiram ainda reconhecer o seu curso de teologia. Tá bom? Era esse o recado que eu queria deixar aqui. Quem tiver interesse, depois faça contato com a gente aí pelo WhatsApp. Um beijo no coração de todos, uma boa noite, deixe a pergunta se você a tiver e até o nosso próximo encontro no dia 12 de setembro. Um abraço.